Bom, meus amados, hoje nós vamos fazer a lição número 39, o livro de Obadias. Nós vamos tratar do versículo 1 até o versículo 9 hoje. E o título da lição é O Castigo de Edom. Já deixa aberto aí, Obadias, nós vamos fazer primeiro do 1 ao 4, depois do 5 até o 9. São dois assuntos e é o primeiro tema. Esse livro aqui, como eu já mostrei para vocês na aula passada, ele tem um rascunho para 3 temas. Então, 3 temas, 3 aulas. Nós vamos fazer o livro de Obadias. E hoje nós vamos pegar o primeiro tema, que é o castigo de Edom, seu caráter inescapável. Obadias, do versículo 1 até o versículo 4. Só tem um capítulo, é o menor livro do Velho Testamento, menor dos profetas, do livro dos profetas, né? Vamos lá. Deus abençoe, Pai amado, as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, nos limpando, Pai amado, do mal, Deus, daquilo que desagrada o Senhor, Pai. Que as nossas vidas, Pai amado, Deus, agora sejam irrepreensíveis diante de Ti, Pai. O Senhor, Pai amado, venha sobre nós, ó Deus. O Senhor venha trazendo sua misericórdia e graça, Pai. Cada um que está na sua casa, ó Deus, receba do Senhor uma porção bendita, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, fica conosco, ensina-nos Tua palavra, Deus, que possamos crescer no conhecimento das Suas Escrituras, Pai. Te louvamos e exaltamos Seu bendito nome, ó Deus. Amém. Hoje não é dia de vender, não. Vamos lá. Seu caráter inescapável. Obadias, do versículo 1 até o versículo 4. Tá ali. A gente está gravando no depósito. Começa a aparecer em venda agora. É mole. Versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler os 4 versículos. Depois nós vamos estar retomando e explicando. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Amém. Primeira coisa, Obadias. Obadias, ele foi um dos 12 homens do Antigo Testamento que tinha esse nome. Então ainda teve mais 11 com esse nome aí. E isso gera um probleminha, porque nós não sabemos nada sobre Obadias. Nós não sabemos nada sobre esse profeta que falou contra Edom, né? A única coisa que nós sabemos é que o nome dele significa servo do Senhor, somente isso. E que ele tem ali, como eu falei, né, o menor livro do Velho Testamento. E é uma página só, bem dizer, né? Bem curtinho, tem 21 versículos apenas. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos ver aqui. Segundo, no versículo 1 ao 2... o Senhor faz uma convocação global contra Edom. Ele diz aqui: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro. Então, às nações foi enviado um mensageiro, e disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então, Deus estava mostrando a força dele, que ele iria contra Edom. Ele ia chamar as nações para poder guerrear contra Edom. Nós vamos ver depois até sobre isso aí mais para frente um pouquinho ali, ainda hoje. Sobre os inimigos de Edom, que eram os amigos, agora se tornam inimigos. E agora nós temos lá uma profecia, lá em Números 24:18, não está abrindo lá, a respeito de Edom. Números 24:18. Então, Deus ia reduzir Edom, lhe mostrando que na verdade toda essa grandeza era somente um eco vão. Em Números 24:18, Deus traz uma profecia através de Balaão sobre o tempo vindouro no reino de Cristo. Você está aberto aí? Pode ler.
Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária como seus inimigos, pois Israel fará proezas. Então, desde essa época aqui, os edomitas, eles não se davam muito bem com o povo de Israel, né? Tudo que eles faziam, eles iam contra. Talvez por causa de uma rixa antiga de Esaú com Jacó, né? E acontece que, como eles eram inimigos, né? Os edomitas eram um dos principais inimigos de Israel. Aqui Balaão mesmo profetiza que era para amaldiçoar o povo de Israel, abençoa, né? Como nós conhecemos a história. Ele profetiza a respeito de Edom aqui, Balaão. E ele fala que será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também serão uma possessão. Então, Seir, na verdade, é outro nome para Edom. Eu acho que é uma provável cidade. É porque é muito complicado essas coisas, porque não tem muita nota, né? Não tem muito documento sobre isso, né? Mas era uma cidade, provavelmente, como Selá, né? Que depois eles chamaram de Petra, que nós vamos ver um pouco sobre Petra hoje também. Então, estava falando do mesmo lugar, na verdade, ali, né? Seir e Edom é o mesmo lugar ali, né? A nação e falando da cidade. E ali seria uma possessão de Israel, ou seja, vocês que eram inimigos agora vão ser possessão. A terra vai pertencer ao povo de Israel, né? O lugar. E isso aí é na época de Cristo, não é agora, né? Isso aí, os inimigos de Israel que vão cair diante dele, né? Isso aí tudo a respeito de profecia vindoura. Então até Balaão profetizou a respeito das coisas de Cristo, para você ter noção. É só você ler ali esse capítulo que nós pegamos ali, em capítulo 24 de Números, que você vai ver o tanto que Balaão profetiza. Não é pouco, não. E Balaão não era do povo de Israel, né? Então. É um caso à parte, né? Mas Deus usa quem quer, né? É verdade. Ele é um caso à parte, Balaão. E ele era um mercenário, né, bem dizer. Ele era um profeta mercenário. Ele recebia para fazer profecia. Vamos deixar aberto aí, ó. Nós temos um paralelo bem interessante em Jeremias dessa profecia. Porque Jeremias também profetizou sobre isso. Não só Jeremias, outros profetas também falaram contra Edom. E é a mesma profecia. Muito interessante isso, não é? São profetas que não viveram junto na mesma época, não profetizaram no mesmo lugar, mas eles eram profetas que falaram da mesma coisa. Porque Deus dava a palavra para cada um deles. Então lá em Jeremias, vou deixar até aberto aqui porque nós vamos ver bastante aqui. Jeremias 49 é a profecia contra os edomitas. Vou marcar aqui. Vamos lá. Versículo 3. O versículo 2, né, como nós já vimos ali. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Mostrando para eles que eles eram pequenos diante de Deus, na verdade. Eles não valiam nada diante de Deus. Terceiro. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então aqui ele faz uma referência a Petra. Como nós já vimos na aula passada, essa Petra, essa cidade aí, ela era edificada no monte. E era um monte, era uma fenda, na verdade, né? Era um vale. E era um lugar muito impenetrável, assim, era invencível aquele lugar. Porque olha pra você ver, tem uma anotação ali. Alguns dos penhascos que circundam têm mais de 600 metros de altura. Então era uma fortaleza natural lá, né? Foi feita lá para poder não ser invadida, para poder não ser destruída. Então era impenetrável essa Petra aí. Edom se fazia muito arrogante e Deus o derribaria. Temã, uma cidade dela que era conhecida por seus homens sábios. Então tinha essa Petra, né? Acho que era a capital de lá, provavelmente. Que ela era invencível, impenetrável, né? Como Jerusalém. É feita no monte, tem uma visão ampla do terreno em volta para poder ser estratégico para a guerra, né, para não ser invadido. E Petra também. E além disso, né, Petra também Edom também tinha uma cidade chamada Temã. Lá em Jeremias 49:7 fala assim: a respeito de Edom, diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios, desvaleceu-lhe a sabedoria? E o versículo 16. Você pode ler. Fugi, voltai, habitai em profundezas,
ou moradores de Etã, porque eu trouxe sobre ele a ruína. Não, 49? Não, é 16. Você deu 22, então. Pode ler o 16. Quanto à tua terribilidade e as armagens do teu coração, te enganou tu os habitantes de tu os habitantes da caverna e das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que elevasse o teu caminho, o teu ninho como a águia, de lá te derribaria, diz o Senhor. Aí no versículo 16, ele faz referência ao versículo 4, né? Então, primeiro, Deus pergunta ali para o povo, né, de Edom: aonde que são os seus sábios agora? Porque eles iam ser invadidos, eles iam ser destruídos por Deus, e não adiantava nada de toda aquela sabedoria que era conhecida em Temã lá. E ele fala aqui, né, do versículo 4 de Obadias, que faz referência ali. No versículo 4 de Obadias diz: se te remontares como águia, puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então, por quê? Porque a águia, né, ela é um animal forte, né, e ele voa muito alto, ele é o que faz o ninho nos lugares mais altos, né? Por isso que fala fazer o ninho entre as estrelas, porque você não acha o ninho de águia. Você só consegue ver um ninho de águia quando aqueles biólogos, aqueles caras lá, os aventureiros lá, vão lá naqueles lugares inacessíveis lá e conseguem filmar lá. Mas é quase impossível se chegar onde a águia chega, porque ela é o que voa mais alto, né? Ela voa acima de qualquer pássaro, qualquer ave. E ela monta o ninho dela lá em cima para ninguém conseguir atingir o ninho dela. Então é por isso que ele fala para Edom: se te remontares como águia e puseres o teu ninho nas estrelas, ou seja, num lugar inacessível, forte, como era a cidade de Petra, né? Como era um lugar inacessível, era um lugar difícil de ir, era um lugar impossível de invadir, né? Então aqui o povo de Petra, né? O povo de Petra, não, o povo dos Edomitas fala assim: quem me deitará por terra? Teve um homem que falou isso aí um tempo atrás. Ele foi o primeiro que falou isso aí. Deus resiste aos arrogantes. Veja como é semelhante a forma do pensamento entre eles. Isaías 14 do 12 ao 15. Vou abrir lá também. Vamos alternando aqui. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o monte da congregação me assentarei, e as bandas dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levantando, serás um inferno ao mais profundo do abismo. Olha só, quem foi que falou isso? Diabo. Exatamente. O Lúcifer, né? O anjo da luz. Ele falou isso aí no seu coração. Ele nem chegou a falar isso para Deus. Olha lá. Tu dizias no teu coração. Então, o diabo falou a mesma coisa do que o povo, os edomitas estavam falando ali. Que ia fazer a cidade edificada num lugar mais inacessível, que ia subir até as estrelas, que ia fazer isso. Aí Deus fala para ele: você que quer fazer isso, eu vou te derribar. Porque Deus, ele resiste àquele que quer ser soberbo, arrogante, que quer ser mais alto, que quer ser mais poderoso. O diabo queria ser mais poderoso que o próprio Deus, né? E aqui, os edomitas, eles estavam humilhando Israel. Porque você tem que pensar o seguinte: o povo edomita é a descendência de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Então, em parte, era para eles ajudar. Eu garanto para você uma coisa: se os edomitas ajudassem o povo de Israel nas guerras, se eles ajudassem o povo, se eles fossem a favor deles, eles seriam um povo muito abençoado por Deus. Porque Deus abençoa aqueles que abençoam o povo de Israel, né? Mas eles, por exemplo, vinha uma guerra contra Israel, eles estavam lá nos inimigos para poder ajudar a guerrear contra Israel.
né? Então por isso que é uma rincha, um ciúme que eles sentiam do povo de Deus, né? Porque, digamos assim, Esaú nasceu 10 segundos antes de Jacó, né? Então ele era o primogênito, vamos dizer assim. Mas quem recebeu a bênção da primogenitura por usurpação não foi ele, né? Mas enfim, né? Já dá para entender o que estava acontecendo aqui. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso estudo de hoje, do versículo 5 ao 9. Na Bíblia fala, quando Deus fez a promessa para Abraão, Deus fala para ele: aqueles que te abençoar, eu te abençoarei. E aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. Então, se Esaú, os descendentes de Esaú, abençoasse o povo de Israel, ou não atrapalhasse eles, né? Não impedisse eles, não tentasse a matar, porque nesse livro de Obadias aí, eu estava lendo hoje de manhã em casa, ele fala que eles, além deles atrapalhar, quando os estrangeiros vinham guerrear com Israel, ele ainda saía nas encruzilhadas. Ele ia contra. Ia contra e tentar matar aqueles restantes que sobrou dos povos de Israel. Exato aí. Então, é por isso que Deus levantou contra eles essa profecia. Isso. Bom, Obadias 5 ao 9. Versículo 5 ao 6. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Então, olha, nós temos de novo aquela referência lá de Jeremias 9 até o 10, 49, aí nós vamos ler do 9 ao 10. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam somente o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também os seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não é. Então, olha só, Jeremias até dá um toque aqui mais especial na mesma profecia, né? E, basicamente, o que ele está falando aqui? Enquanto os ladrões eles não entram numa casa e levam a casa inteira. O ladrão ele só leva o que basta para ele. Se ele tem um saco ali que cabe 10 quilos de mercadoria, ele vai levar o saco de 10 quilos de mercadoria. Ele não vai levar além daquilo que ele pode levar. Só que o que ele estava falando aqui? Que Deus não ia permitir que isso acontecesse com Edom. Não ia vir um inimigo e destruir um pouco dos homens, e acabar com um pouco da cidade, deixar as pessoas vivas. Não, ia acabar com tudo, ia exterminar. É o que Deus está falando para os edomitas, né? Os vindimadores trabalham em vinhas, eles vão lá e eles pegam os cachos da videira e deixam alguns. Eles não levam tudo, você não pode levar tudo. Se você levar todas as uvas, você acaba com a plantação e você vai levar um monte de uva verde que não tem, né? Que está imatura ainda para você consumir. Então não dá, né? Imadura, não está madura. E isso, ele está falando para Edom: eu não vou deixar que isso aconteça com você, que eles levem só um pouco. Não, vai levar tudo, vai acabar com tudo, vai ser completamente destruída. Ali em Jeremias, como nós lemos, o que ele fala no versículo 10? Eu despi a Esaú. Esaú, né, como nós sabemos, o pai de Edom, dos edomitas. Descobriu os seus esconderijos. Então, mesmo que eles tentassem se esconder no meio dessa invasão que eles iam sofrer, né, que nós vamos ver até quem foi o povo que invadiu eles ali, eu descobri seus esconderijos e não se poderá esconder. Então, mesmo que ele tentasse se esconder, ele ia ser destruído. E olha só, está destruída a sua descendência, como também os seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não é. Então, tudo que tivesse do lado dele também ia ser destruído. Os irmãos, a descendência, os vizinhos, todo mundo ia ser destruído por causa disso, né? E aqui, como vocês podem ver, ó, os nabateus. Esse aqui foi o povo. No século 3 a.C. foi invadida, né? E ela foi totalmente destruída pelos nabateus. Então não foi pouco, não. Não é como Deus tinha falado a respeito, por exemplo, nós vimos lá em Amós e Oséias, da invasão assíria, né, no povo de Israel. Deus permitiu que muitos deles fossem levados em cativeiro para não ser totalmente destruído, porque se Deus na ira dele manda destruir totalmente o povo dele, ia acabar com tudo. É o que aconteceu com os edomitas.
Na realidade, Deus não permitia que os invasores destruíssem as plantações, porque os que ficavam precisavam comer e também eles tinham que pagar o tributo para aquelas nações que levavam cativo, né? Então eles deixavam o campo, eles invadiam só a cidade e levavam os povos. Agora, nesse caso aqui dessa profecia aqui contra os edomitas, eles iam destruir tudo. Não ia sobrar nada, ia exterminar a descendência. Ia acabar com tudo. Não, tudo foi devastada, né? Quando os nabateus entraram lá, ela foi completamente devastada, né? Então não sobrou nada. Se eles fizessem a casa dele como uma águia no final, ele ia achar ele lá e derrubar de lá. Exato, é isso que eu tô falando. É totalmente diferente do que aconteceu quando Oséias profetizou contra Israel, né? Contra o reino do norte. Ele foi destruído, sim, acabou com a cidade de Israel, de Jerusalém, com as cidades do povo de Israel, mas eles foram levados em cativeiro, alguns deles foram até para o Egito depois, mas eles não foram totalmente destruídos, eles voltaram para a terra deles e repovoaram e reconstruíram. Agora o que aconteceu com os edomitas foi exterminação, entendeu? Isso aqui não foi brincadeira não, acabou mesmo. Sem escapatória, versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão e puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Olha, o lugar que era a terra dos sábios, agora ele fala, não há Edom entendimento, porque não tinha mais gente lá. Olha para você ver, quando o povo de Israel vier para Jericó, se não fosse Raabe ter socorrido os espias, até ela seria destruída. Então Jericó foi devastado, completamente arrasada. É a mesma coisa, porque eles não aceitaram o povo de Israel. Agora Edom é a mesma coisa. Esse povo, os edomitas aí, eles não aceitaram o povo de Israel. Então a consequência foi destruição. Então, aqui ele fala, até mesmo os aliados de Edom lhes preparariam emboscadas. Então ele fala, todos os teus aliados te levaram para fora dos seus limites. É engraçado aqui porque ele fala, os que comem o teu pão puseram armadilhas aos teus pés. Isso aqui me lembra de Judas, né? Que Jesus fala que aquele que come o pão comigo, né? Que divide o pão comigo, esse me levantou contra mim o seu calcanhar. É o que Davi também fala, né? Deixa eu ver qual que é o versículo que fala, acho que é... Eu esqueci o lugar em Salmos que fala isso. Acho que é Salmos 41, acho que é Salmo 41, vamos ver lá. Davi fala sobre isso também. Salmos 41, 9. É isso aí mesmo, ó. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso aqui é uma profecia que Davi estava falando, que aconteceu com ele, né? E que aconteceria com Jesus também. E aqui é a mesma coisa, né? O mesmo termo é usado aqui para os edomitas, porque eles tinham aliados, né? Tinham as alianças deles, que eles faziam com os outros povos, que eles se identificavam, faziam alianças. Até eles iriam contra o povo de Edom. Até eles, porque, nossa, isso aqui é o que Deus fala. Ele chama as nações do mundo para poder ir contra os edomitas agora. Né? Lá no versículo 1. Aí, nós temos Temã, né? Versículo 8 ao 9. Para encerrar. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei proceder os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que o monte de Esaú seja exterminado pela matança. Seja cada um exterminado pela matança. Olha o que é falado contra o povo de Edom aqui. Aí nós temos aqui só uma referência para vocês verem como é antigo isso aqui, né? Temã era conhecida por seus sábios. Jó 2:1, pode ler. 2:11. 2:11. Isso. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz e Temonita, o Temonita, Beldade e o Suíta e Zafar, Amonita, e concertando-se juntamente com vieram o consolado, condescendente com ele os consolados. Então, ó, aqui ele fala de Elifaz, Bildade e Zofar. Esse Elifaz aqui era temanita, ele era da terra de Temã. Então,
Elifaz, o temanita, residente da terra de Temã, em Uz, Edom. Ela se tornou famosa por seus sábios. Lá em Jeremias 49:7, como nós já lemos, né? Ele fala, onde está a sabedoria dos seus habitantes de Temã, né? Então, Temã era conhecida por seus sábios, como nós vimos aqui. Também uma das principais localidades de Edom, e pátria de Elifaz, um dos amigos de Jó. Jó é antigo, hein? Jó é antigo. Já tinha esse povo aí. Já tinha esse povo aqui. Então você vê que Jó é até interessante, porque ninguém sabe a data certa de Jó, né? Jó, então, se ele é temanita, então é depois de Esaú, é depois de Jacó. Então já tinha o povo de Israel e Jó, porque a não ser que eles não chamassem de Temã naquela época e depois eles escreveram como Temã aqui, não sei. Por isso que é incerta a data de Jó, né? Mas é interessante ver de onde ele veio, né? Que ele veio desse lugar de Temã. Deus aplicaria a justiça sobre eles, lhes mostrando que não eram nada. Então, é isso aqui que ia acontecer com o povo de Edom, por se opor contra o povo de Israel. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que o monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. A questão aqui para Deus, talvez não seja nem pelo tanto que o povo de Edom tenha se levantado contra Israel, porque várias vezes isso aconteceu com outros povos, né? Muitos se levantaram contra Israel. Israel é muito atacado até hoje, né? Tem os inimigos perpétuos deles lá, né? Os árabes lá, os povos, os filhos de Ismael, né? São inimigos perpétuos de Israel. E teve vários inimigos. Os edomitas, eu creio que Deus pesa tanto a mão sobre eles, pesou tanto a mão sobre esse povo de Edom, porque eles eram como os primos deles, né? Vamos dizer assim, eles eram os parentes mais próximos que tinham dos povos estrangeiros de Israel. E você pensa, isso aqui é como trair a própria família, né? É como você trair sua própria família. Então, a ira de Deus contra esse povo talvez fosse por causa disso. Porque em vez de eles ajudar e abençoar os seus irmãos, os seus primos, né, vamos dizer mais claramente assim, eles não ajudavam em nada. Nós já vimos lá, até Moisés tentou passar no meio deles lá para poder ir para a terra prometida, né, para poder seguir o caminho pelo deserto. Ele tinha que passar por meio deles, eles não deixaram, né? Eles não quiseram. Falou que se você passar aqui, vocês vão encontrar com a gente no meio com a espada. E foi o que aconteceu. Então, abençoa os seus irmãos, né? Abençoa o povo da igreja. Não faça rincha entre igrejas. Abençoa. Não faça escândalo das coisas erradas que acontecem. Abafa o caso. Não faça o nome do evangelho ser envergonhado por causa de outras pessoas ou por causa de um mau testemunho, né? Não seja como Edom. Abençoa o povo de Deus, a cada um. Meus amados, aqui a gente encerra hoje a primeira parte do nosso estudo, né? Na próxima aula eu vou estar passando dos versículos 11 até o 14, é a segunda parte. Depois nós vamos encerrar no outro domingo. Então, o próximo domingo fica aí, do 10 até o 14, nós vamos tratar da condenação de Edom, tá? São três partes, como hoje foi duas, vão ser 3 partes. Amém, meus queridos? Deus abençoe cada um.